Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Introdução à Neuroanatomia. Eu sou a monitora Lícia, do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da UFAL, e hoje nós vamos falar sobre os nervos cranianos. Vamos começar com algumas generalidades e por isso eu coloquei uma figura que já tem quase todos eles. Os nervos cranianos são numerados de 1 a 12 em números romanos. Vocês podem ver que o único que não está representado nessa figura é o primeiro, que é o nervo olfatório. A partir do segundo estão todos representados aqui. A maioria deles tem ligação com o tronco encefálico, só tem duas exceções, que são os dois primeiros. O nervo olfatório, que é o primeiro, se liga no telencéfalo, e o nervo óptico, que é o segundo, se liga no diencéfalo. Todos os outros, vocês podem ver que eles emergem no encéfalo, no tronco encefálico. Ó. E aí, nós temos algumas curiosidades sobre cada um. Eu sei que a Débora já falou na aula de tronco encefálico, mas nós vamos repetir só as origens para que fique na cabeça de vocês, para que vocês relembrem. Então, o segundo nervo, o nervo óptico, emerge do quiasma óptico. O quiasma é o local do cruzamento e emergindo dele vem aqui o nervo óptico. O terceiro, o nervo oculomotor, ele emerge no sulco medial do pedúnculo cerebral. Lembra que a Débora falou a diferença dos pedúnculos cerebelares para os pedúnculos cerebrais? E aqui a gente tem então a emergência do nervo oculomotor. O quarto é o troclear, é o único que emerge na parte dorsal do tronco encefálico. Aqui, com o livro que eu estou no Machado, diz que a emergência é no véu medular superior. Ele está de ladinho aqui porque ele está vindo daqui de trás, certo? Só você imaginar aqui o caminho. O trigêmeo, que é o quinto, emerge entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, ou seja, o pedúnculo cerebelar médio é conhecido como o braço da ponte, e aqui é a ponte propriamente dita. Então, entre a ponte e o braço da ponte, a emergência aqui do quinto par. O nervo abducente emerge do sulco bulbopontino, aqui dá para ver tranquilamente. O sétimo e o oitavo também. O sétimo é o facial, o oitavo é o vestíbulo coclear. Só que eles vão emergindo mais lateralmente ao anterior. Então, a gente tem aqui o sétimo e o oitavo. O nono, ele emerge do sulco lateral posterior do bulbo. A gente tem aqui, ó, o nervo glossofaríngeo, sulco lateral posterior. O décimo, que é o nervo vago, do sulco lateral posterior caudalmente ao nono, ou seja, abaixo um pouquinho do nono, a gente tem a emergência do vago. Ó, nono aqui, deixa eu apontar de forma melhor, e o décimo aqui. O 11º, do sulco lateral posterior do bulbo e também da medula, ele tem uma raiz na medula, tá? Aqui, abaixo ainda dos outros. E o hipoglosso, que é do sulco lateral anterior na frente da oliva. Aqui a gente tem a oliva e na frente dela a emergência do nervo hipoglosso, o 12º nervo. Algumas generalidades ainda, que o terceiro, quarto e o sexto, ou seja, o oculomotor, o troclear e o abducente, eles são responsáveis pela parte motora do olho, então eles inervam os músculos do olho. O quinto par, que é o nervo trigêmeo, ele tem esse nome porque ele vai emitir 3 ramos, os nervos oftálmico, maxilar e o mandibular. O sétimo, que é o facial, ele compreende o nervo facial propriamente dito e o nervo intermédio, que é considerado por alguns a raiz sensitiva e visceral do nervo facial. E o oitavo, ele tem 2 componentes distintos, a parte vestibular, ou nervo vestibular,
e a parte coclear ou nervo coclear. Tem gente que considera separadamente mesmo. Eles têm a ver com o equilíbrio e com a audição. E o nervo acessório, a diferença dele em relação aos outros, eu acabei comentando, é que ele também tem uma origem na medula espinhal. Falando agora sobre os tipos de fibras que nós vamos encontrar. As fibras aferentes somáticas gerais são as que se originam em esteroceptores e proprioceptores, e elas vão conduzir impulsos de temperatura, dor, pressão, tato e propriocepção. As aferentes somáticas especiais se originam na retina e no ouvido interno, então elas se relacionam com a visão, com a audição e com o equilíbrio. As fibras aferentes viscerais gerais se originam em visceroreceptores e elas vão conduzir, por exemplo, impulsos relacionados com dor visceral, que é aquela dor difusa. As fibras aferentes viscerais especiais se originam nos receptores gustativos e olfatórios, ou seja, são sensibilidades especiais. E são considerados viscerais porque se localizam nos sistemas viscerais, como sistema digestivo e sistema respiratório. Para falar dos componentes eferentes, a gente vai precisar relembrar alguma coisinha da origem embriológica dos músculos estriados esqueléticos. A maioria deles deriva dos miótomos dos somitos, e por isso a gente chama de músculos estriados miotômicos. Pois bem, as fibras que inervam esses músculos estriados miotômicos, são determinadas como fibras eferentes somáticas, essas aqui. Na extremidade cefálica dos embriões, o mesodermo é fragmentado pelas fendas branquiais, e aí elas vão delimitar aqueles famosos arcos branquiais. Para quem já viu embriologia, deve lembrar um pouquinho, pelo menos, dos arcos branquiais. Os músculos estriados derivados desses arcos branquiais são chamados músculos estriados branquioméricos. E como os arcos branquiais são considerados formações viscerais, as fibras que inervam os músculos originados neles são consideradas fibras eferentes viscerais especiais, ou seja, eferentes viscerais especiais, para diferenciar das gerais. As gerais, as eferentes viscerais gerais, têm a ver com a inervação de músculo liso, músculo cardíaco e inervação de glândulas. Nós vamos falar agora dos núcleos dos nervos cranianos, daqueles que se encontram no tronco encefálico. Eu me lembro que a Débora falou deles na última aula, mas ela disse que estava só citando para vocês saberem da existência deles. E agora eu vou mostrar a localização. É uma representação gráfica, coloridinha, bem bacana, para a gente entender onde ficam localizados esses núcleos. Aqui nós temos uma figura do tronco encefálico numa visão dorsal, posterior. O cerebelo foi retirado, está exposta aqui a fossa romboide. E nós vamos falar primeiro dos núcleos que são motores, que eles vão dar eferências, deles vão emergir as fibras eferentes. E você pode ver que tem uma correspondência da cor que eu coloquei aqui com a cor que a figura traz. Então, por mais que tenha muita coisa escrita, esse é um slide que vale a pena falar, tá? Eu vou tentar falar, quando eu falar de cada par craniano, falar um número e um nome, para quem não decorou ainda, começar a tentar decorar isso daí, tá? Então, em vermelho, os eferentes somáticos. A gente tem, primeiro aqui, o núcleo do terceiro, que é o óculo motor. Aqui, no colículo inferior, o núcleo do nervo troclear, que é o quarto. Vai tentando falar mentalmente enquanto eu dou esse tempinho de menos de um segundo para pensar. Núcleo do nervo abducente, que é o sexto. Núcleo do nervo acessório, que é o 11º. E núcleo do hipoglosso, que é o 12º. E a gente vai ver agora os eferentes viscerais. Primeiro, em azul claro, aqueles que estão associados ao sistema nervoso parasimpático. Temos primeiro
o visceral oculomotor. Ele também é bem conhecido, nas aulas de fisiologia sempre se fala, o núcleo de Eddinger-Westphal aqui, ao lado do outro, do oculomotor. A gente tem o salivatório superior e inferior. O salivatório superior tem ligação com o nervo facial, que é o sétimo par, e o inferior com o nono, que é o glossofaríngeo. E a gente também tem o núcleo dorsal do vago, que tem ligação com o nervo vago, que é o décimo par. E aí, em azul mais escuro, a gente tem os núcleos dos nervos dos arcos branquiais. Então, a gente tem o núcleo motor do trigêmeo, que é o quinto par, o núcleo do facial, que é o sétimo, e o núcleo ambíguo. Núcleo ambíguo, para facilitar, tem até 3 bolinhas aqui na localização, porque ele tem a ver com 3 pares, como estão aqui. O nono, glossofaríngeo, décimo vago, décimo primeiro, que é o nervo acessório. Ainda na mesma figura, só coloquei ela para o lado de cá, a gente vai falar dessas partes em amarelo e verde, que são a parte onde terminam as fibras aferentes. A gente tem aqui o núcleo mesencefálico do nervo trigêmeo. Tudo que a gente falar agora é do quinto. O mesencefálico, o pontino e o núcleo espinal. Esses têm a ver com o quinto, que é o trigêmeo. Agora, os núcleos que têm a ver com o oitavo, que é o vestíbulo coclear. Eles estão divididos na parte coclear e na parte vestibular. Esse aqui é a parte coclear e esse aqui a parte vestibular. E agora nós temos em verde os núcleos aferentes viscerais, que são núcleos do trato solitário. A gente divide somente em parte superior e parte inferior. A parte superior tem a ver com as aferências viscerais especiais, com a gustação. E isso tem a ver com os nervos sétimo, que é o facial, nono, que é o glossofaríngeo, e o décimo, que é o vago. E a parte inferior, a gente vai ter as aferências viscerais gerais dos nervos nono, que é o glossofaríngeo, e décimo, que é o nervo vago. Nessa figura aqui, a gente tem os núcleos que eu falei e a emergência dos nervos. A emergência dos nervos a gente viu num dos primeiros slides. Então eu sugiro que quem quiser pause e observe. Eu vou só dar um exemplo de como acompanhar essa figura. Ó, a gente tem o núcleo do nervo troclear. A gente disse que é o único nervo que emerge na parte dorsal. Aí você vai ver que ele está vindo aqui para trás, tá? Para quem tem dúvida, isso aqui é anterior, isso aqui é posterior, é um corte sagital e a gente está olhando por dentro, ou seja, a gente tem uma vista medial desse corte sagital. Aí eu dei o exemplo aqui do nervo troclear, vocês pausem e olhem para cada um e confirmem, que confere aquilo que a gente falou. Se a gente tiver falado besteira, vocês vão ter oportunidade de conferir agora, certo? Onde tem os núcleos e onde tem a emergência dos nervos. Nós vamos falar agora dos nervos cranianos um a um. E aí eu vou propor uma brincadeirinha para vocês, que é a seguinte. No slide título vai ter uma figura e a pergunta é: cadê o nervo? Você vai apontar aí na sua tela onde está aquele nervo, onde está emergindo numa figura. É uma foto mesmo, tá? De peça de cadáver de verdade. E logo no slide seguinte vai ter a resposta. Eu vou dar aí alguns segundinhos para vocês tentarem achar, para ver se vocês conseguiram aprender daquele iniciozinho da aula onde emerge cada nervo. Vamos embora? Nervo olfatório. Então, como eu disse, seguindo a brincadeira, onde está o nervo? 5, 4, 3, 2, 1. Em lugar nenhum. Você pode ter confundido e chamado o bulbo olfatório de nervo olfatório ou o trato olfatório de nervo olfatório. Mas o nervo olfatório mesmo
São esses nervos aqui, esses filamentos que atravessam a lâmina crivosa ou cribiforme do osso etimoide. A gente tem um esquema aqui mostrando, ó, tem os cílios olfatórios, né, os neurônios receptores, são células neurosensitivas que vão receber algumas substâncias específicas, atravessam a lâmina cribiforme aqui e vão fazer sinapse no bulbo olfatório com as células mitrais. Essa figurinha aqui é um aumento dessa partezinha. Então, você pode ver que aqui é o bulbo olfatório e aqui já é trato. Então, nervos olfatórios mesmo são só esses filamentos que atravessam aqui. O trajeto mesmo do nervo olfatório é só esse. E aqui mostrando a região que a gente já viu das fossas nasais, e a primeira sinapse é no bulbo olfatório. Nessa figura, como é uma figura esquemática, ficou até longe, né? Na verdade é bem pertinho, mas é só esse o trajeto do nervo olfatório. Vamos ao nervo óptico. Onde está o nervo óptico na figura? Acertou se você apontou antes do quiasma óptico. Então, aqui é o quiasma, e o que vem antes dele é o nervo óptico. E esse nervo vai ter mais uma figurinha para adivinhar. Como eu disse ali, esquece a seta, não tem dica. Onde está o nervo óptico? Aí. Lembram da correção que eu escrevi no cantinho daquele início? Ele tem origem na retina. Então, o número 6 da figura, olha só. Esse é o nervo óptico na sua origem. O nervo óptico, como vocês podem ver, ele é constituído por um feixe bem grosso de fibras nervosas que se originam na retina, como eu falei, emergem próximo ao polo posterior de cada bulbo ocular e penetram no crânio pelo canal óptico. Cada nervo óptico vai se unir com o do outro lado, vai fazer um cruzamento aqui no quiasma óptico. Não são todas as fibras que cruzam, vai continuar no trato óptico até o corpo geniculado lateral que vocês viram na área de tronco encefálico. E é bom destacar que o nervo óptico é um nervo exclusivamente sensitivo. Aqui uma figurinha do esquema do que eu acabei de falar. Nervo óptico, cruzam algumas fibras no quiasma, continua no trato para chegar no corpo geniculado lateral. Nervo oculomotor. Localize aí na sua tela o nervo oculomotor. Acertou se você marcou aqui, emergindo da fossa interpeduncular, nesse corte. Agora o nervo troclear. Tem uma dica bem interessante que vai ficar muito óbvia se eu falar, mas ele é um nervo muito fininho. Então, acertou quem marcou esse daqui, tendo como referência as outras estruturas, ó, o pedúnculo cerebral, o cérebro, o cerebelo. Como tem o cerebelo, dá pra ver que essa parte aqui, ó, tá dorsal, é posterior. Então, aqui o nervo troclear. Nervo abducente, tá bem fácil aí também. Apontou. Então, aqui ele colocou um papelzinho para destacar a figura. A referência aqui é o sulco bulbo pontino. Dá pra ver que acima tá a ponte, abaixo tá o bulbo. E aí, ele em relação aos nervos que emergem do sulco bulbo pontino, ele é o mais medial, certo? Tem mais algumas figurinhas, porque nós vamos comentar sobre o terceiro, quarto e sexto pares ao mesmo tempo. Aqui, mostrando para vocês, ó, o terceiro, que é o oculomotor, tá vendo? Aqui, o troclear, tá vendo que ele tá vindo de trás e é bem fininho, troclear. Nessa outra figura aqui, a gente tem também o oculomotor, também o troclear. A próxima figura é muito parecida,
mas eu quero que você veja como que de uma peça para outra existe uma variação. É quase que a mesma coisa, mas ó, tem uma variaçãozinha, tá vendo? Então aqui a gente tem o óculo motor, deixa eu apontar dos dois lados, e esse fininho vindo de trás é o troclear. E aqui a gente tem o terceiro e o sexto. Aqui em cima o óculo motor e aqui embaixo o abducente. Bom, essa figurinha vai falar pra gente da função. Esses três nervos são nervos motores que penetram na órbita pela fissura orbital superior. Se distribuem nos músculos extrínsecos do bulbo ocular, que são o elevador da pálpebra superior, o reto superior, o reto inferior, o reto medial, reto lateral, oblíquo superior e o oblíquo inferior. Quase todos esses são inervados pelo óculo motor, com exceção do reto lateral, que é inervado pelo abducente, e do oblíquo superior, que é inervado pelo troclear. E aí eu quero mostrar para vocês numa outra figura, que tá linda. Essa é uma figura do Yokoshi, que é um atlas fotográfico, que eu gosto muito também de usar nas monitorias e para meu estudo pessoal. Vou colocar na referência depois. Essa figura dá bem para a gente pensar no que eu acabei de falar, tá mostrando todos os músculos. Então vamos lá, ó. Aqui é a tróclea, que é onde vai entrar o músculo oblíquo superior. Aqui é o tendão do oblíquo superior. Então, é só você pensar que o nervo troclear inerva o oblíquo superior, porque o oblíquo superior é o que passa na tróclea. A tróclea é isso aqui que parece uma carretilhazinha. Aqui, eu esqueci de falar, é uma visão superior do olho direito. Então, o que tiver para cá é lateral, olha aqui o nariz. O que tiver para cá é medial. Então, seguindo isso, a gente tem que esse músculo é o reto lateral e ele é inervado por quem? Pelo nervo abducente. Parece que não tem nada a ver, mas se você pensar na palavra abducente, é aquilo que abduz, faz abdução. O que faz abdução? É chegar para medial ou para lateral? É para lateral. Então, ele inerva o músculo reto lateral. Aqui a gente tem o reto medial. Todos os outros são inervados pelo óculo motor, né? Então, o reto medial, aqui o reto superior cortado e aqui o elevador da pálpebra superior também seccionado, certo? Só uma curiosidadezinha. Aqui é o nervo óptico, lembra que a gente falou? A parte intraorbital. Aqui é a parte intracraniana do nervo óptico. E aqui o cruzamento, que é o quiasma óptico. E também, por curiosidade, aqui a artéria carótida interna. Nós vamos falar agora sobre o nervo trigêmeo. Primeiro, tente localizar aí na sua tela. Se você marcou aqui, você acertou, que é entre a ponte e o braço da ponte, ou pedúnculo cerebelar médio, que é onde ele emerge. O nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, tanto sensitivo quanto motor, sendo que o componente sensitivo dele é maior. A raiz sensitiva é formada pelos prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos, situados no gânglio trigeminal, sobre a parte petrosa do osso temporal. Distalmente ao gânglio trigeminal, a gente pode ver esses prolongamentos chegando. Então, a gente tem o ramo oftálmico, o nervo oftálmico, aqui o nervo maxilar e aqui o nervo mandibular. Na próxima figura, tem a mesma coisa, o gânglio trigeminal, aqui a porção oftálmica, maxilar e mandibular também do trigêmeo. E essa sensibilidade, eles são responsáveis pela sensibilidade somática de grande parte da cabeça, tá? Então, por isso se classificam como fibras aferentes somáticas. Elas conduzem impulsos esteroceptivos e proprioceptivos. Os esteroceptivos, relembrando que são temperatura, dor, pressão e tato, eles vão se originar de grande parte da cabeça. Você pode ver nessa figura aqui, ó, nervo oftálmico, responsável por essa parte mais superior,
nervo maxilar aqui, né, como se fosse intermédio, e o mandibular, mais inferior dos três. E aí, a gente vai ter sensibilidade da pele da face e da fronte, da conjuntiva ocular, da parte ectodérmica da mucosa da cavidade bucal, do nariz e dos seios paranasais, sensibilidade também dos dentes, sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua, não a sensibilidade especial, que é a gustativa. Então, repetindo, sensibilidade geral e também sensibilidade da maior parte da dura mater craniana. Os impulsos proprioceptivos originam-se em receptores localizados nos músculos mastigadores e na articulação temporomandibular, tá? Então, a propriocepção desses músculos, principalmente dos mastigadores, aqui, ó, o masseter, o temporal e da ATM. Uma coisa interessante na clínica do trigêmeo é a nevralgia, que se manifesta com crises dolorosas muito intensas no território desses ramos, né, desses nervos aqui. Então, as pessoas têm crise muito forte, pode ser desencadeada em um e ir para outro, tá? Crise de dor muito forte, que é a conhecida nevralgia do trigêmeo. E existe até um tratamento cirúrgico, que aí você vai destruir algumas fibras sensitivas de determinado lugar, tá? E a parte motora do trigêmeo são fibras que acompanham o nervo mandibular, ou seja, o mais inferior dos três, né? E eles vão para os músculos mastigadores também, temporal, masseter, que eu mostrei aqui, esses dois, além do pterigóide lateral, pterigóide medial, miloioide e o ventre anterior do músculo digástrico. Agora nós vamos falar do nervo facial. Primeiro você tenta localizar. E a resposta a gente tem circuladinho em verde as raízes do sétimo e do oitavo par, que é o vestíbulo coclear. Aqui eu tenho uma figura que separa melhor, ó. Aqui, tá vendo? Saindo do sulco bulbo pontino. Aqui o abducente, que é mais medial, como a gente comentou. O sétimo par e o oitavo par. O sétimo par, ele sai também o chamado nervo intermédio, que tem a parte sensitiva do nervo facial. O nervo facial, ele é misto, então ele tem esses dois componentes, componente motor e componente sensitivo. Só que atribui-se a parte sensitiva ao nervo intermédio. Eles vão sair junto com o nervo vestíbulo coclear e vão penetrar no meato acústico interno. A gente tem aqui, ó, eles entrando no meato acústico interno. Aqui tá bem pequenininho, separado no corte, o intermédio e aqui o facial. Quando eles penetram no meato acústico interno, eles viram um tronco nervoso único. E aí eles vão penetrar no canal facial. Vocês podem ver que o oitavo, ele vem pra cá e vem pra cá, a gente vai falar depois. E o sétimo, esse tronco do intermédio com facial, ele vem pra cá no canal facial. Aqui no genículo externo, ele vai ter o gânglio geniculado do nervo facial e ele vai descer. Antes de continuar o trajeto, mostrando para vocês aqui a passagem em amarelinho e aqui também, do sétimo e oitavo entrando juntos no meato acústico interno. E aí, ó, aqui seria a dobra, né, no genículo externo, gânglio geniculado. Esse gânglio geniculado que vai dar, não é que ele vai dar, o prolongamento dele, a parte distal dele, tem as fibras aferentes desse genículo, mas aqui continua descendo, facial. Aqui no forame estilomastoide, ele vai descer, atravessaria a glândula parótida, que não tá nessa figura, ela foi retirada. É interessante que ele atravessa a parótida, mas o facial não inerva a parótida. E aqui a gente vai ter os ramos, tá? Se você subir aqui, ó, na letrinha A, os ramos temporais,
no B, os zigomáticos, no C, os bucais, o D, o ramo marginal da mandíbula, e esse último aqui descendo, o ramo cervical do nervo facial. E aí, como componente motor, o nervo facial vai inervar os músculos mímicos, os músculos estiloides e o ventre posterior do digástrico. Como fibras eferentes viscerais gerais, eles vão ter responsabilidade pela inervação pré-ganglionar das glândulas lacrimal, submandibular e sublingual. Como eu falei, ele passa pela parótida, mas não inerva a parótida. De glândulas salivares, ele vai inervar a submandibular e a sublingual. E como fibras aferentes especiais, viscerais especiais, vai receber impulso gustativo dos 2/3 anteriores da língua e vão seguir primeiro com o nervo lingual. E aqui também, ó, se você subir, fizer ao contrário, o trajeto no sentido ao contrário, né, pensando em aferência, tem esse nervo aqui que é a corda do tímpano também. Então, também é na parte aferente visceral especial. Nessa figura a gente tem destacando os ramos temporais, na próxima os ramos zigomáticos e os bucais, e na próxima separando o ramo cervical do nervo facial. E aqui é um esqueminha do que a gente falou. Como referência aqui os músculos mímicos da face, e aqui também a inervação de glândulas salivares, sublingual e submandibular, como eu tinha comentado. Oitavo par, nervo vestíbulo coclear. Essa tá muito fácil, porque foi a mesma figura usada no sétimo. Então, vou passar. Tem aqui circuladinho e tem a mesma figura que eu mostrei antes, que é daqui, né? Emergindo do sulco bupontil. Na verdade, a gente fala emergindo porque é aquilo que a gente enxerga. Mas como o nervo vestíbulo coclear ele é exclusivamente sensitivo, na verdade ele vai penetrar o sulco bulbopontino, certo? Então, ele é exclusivamente sensitivo, como eu falei, e as suas fibras são aferentes somáticas especiais. Ele é dividido em duas partes, a parte vestibular e a parte coclear, que tem origem, funções e conexões diferentes. Não sei se vocês lembram no início da aula, quando eu mostrei os núcleos, tinha um núcleo separado da parte coclear e um núcleo separado da parte vestibular. Aqui, mais uma vez mostrando o nervo vestíbulo coclear aqui. O início do trajeto dele, vocês podem ver que é a mesma figura, coincide com o do sétimo. Então, eles penetram aqui um meato acústico interno. Só que a parte vestibular é formada por fibras que se originam dos neurônios sensitivos do gânglio vestibular, que está aqui, certo? E a parte coclear é constituída de fibras que se originam nos neurônios do gânglio espiral. Então, aqui, ó, são esses gângliozinhos aqui, certo? A parte da cóclea carrega estímulos relacionados à audição, e a parte aqui dos anéis semicirculares e tal, essa é a parte que tem informações sobre equilíbrio. Algumas lesões do nervo vestibulo-coclear podem acontecer, e o que elas vão causar? Diminuição da audição por causa da parte coclear, e podem dar, como eu falei, alterações de equilíbrio, enjoo ou vertigem por causa do envolvimento da parte vestibular. Aqui nessa figura, só para a gente ver mais um pouquinho, é uma vista superior da base do crânio, e aqui a parte petrosa do osso temporal está aberta, só para a gente poder enxergar a cóclea e os canais semicirculares aqui. E a última figura é um esquema resumindo o que eu falei. A porção coclear
Ele é, ó, tá vendo que as setinhas apontam para cá, então ele é exclusivamente sensitivo, só tem aferências. A parte coclear tem a ver com a audição e a parte vestibular tem a ver com o equilíbrio. Agora nós vamos falar sobre o nono par, o nervo glossofaríngeo. Pode procurar e apontar. E aqui com a legenda, você pode observar ele emergindo aqui, bem pertinho do vago. Então já fica a dica para a próxima figura, vai ser muito fácil, né? Ele emerge no sulco lateral posterior do bulbo. O único que emerge no sulco lateral anterior, vocês vão ver depois, é esse aqui, o hipoglosso, certo? Aqui mostrando, aqui ele tá junto com o vago, tá? Que ele vai sair do crânio pelo forame jugular. Ele é um nervo misto e nesse trajeto no forame jugular, ele vai apresentar dois gânglios sensitivos, o superior e o inferior, que também pode ser chamado de petroso. O superior também pode ser chamado de jugular. E aí depois ele vai apresentar um trajeto descendente. Aqui ele está mais separadinho do vago, tá vendo nessa figura? Esse de cima é o glossofaríngeo e esse de baixo é o vago. E aí ele vai, nesse trajeto descendente, depois ele vai se ramificar na raiz da língua e na faringe. Esse esqueminha aqui é um resumo das funções. Como aferência especial visceral, a gente tem a gustação num terço posterior da língua. Quem tinha nos 2 terços anteriores era o facial. Então, no terço posterior da língua, a gente tem a gustação. Só que também no terço posterior da língua tem a aferência visceral geral, ou seja, a sensibilidade comum também ele faz do terço posterior da língua. Além disso, também tem essa aferência visceral geral na faringe, nas úvulas, na tuba auditiva, no seio e nos corpos carotídeos. Então ele aponta aqui seio carotídeo. Como aferência somática geral, é parte do pavilhão auditivo e do meato acústico externo. E agora as eferências, a gente tem mostrando aqui nessa seta preta, que aí sim inerva a parótida. Lembra que a gente falou que o facial atravessa a parótida, mas ele inerva a submandibular e a sublingual. O glossofaríngeo aí sim inerva a glândula parótida e também uma outra eferência visceral especial. Ele tem referência para o músculo constritor superior da faringe e para o músculo estilofaríngeo. 10º par, nervo vago, pode apontar aí. Como eu falei na outra figura que ia ficar bem fácil, já dei a dica, eu vou passar. Certo? Então aqui o nervo vago, emergindo também do sulco lateral posterior do bulbo, assim como o glossofaríngeo. O nervo vago é essencialmente visceral e ele é um nervo misto, tem tanto aferências como eferências. Ele emerge no crânio também pelo forame jugular, percorre o pescoço e tórax e termina no abdômen. Nesse trajeto longo, ele dá origem a vários ramos que levam a laringe e a faringe, e entra também na formação dos plexos viscerais que promovem a inervação autônoma das vísceras torácicas e abdominais. Em relação aos tipos de fibras, nós temos várias. Nas aferências viscerais especiais, ele é responsável pela gustação na epiglote. Na aferência visceral geral, é parte da faringe, laringe, traqueia, esôfago e vísceras torácicas e também abdominais. Na aferência somática geral, assim como o glossofaríngeo, parte do pavilhão auditivo e do meato acústico externo. Já nas eferências, principalmente vísceras, né? Então, na eferência visceral geral, são vísceras torácicas e abdominais, e na visceral especial, músculos da faringe e da laringe. Nessa figura aqui, nós temos acima dele o glossofaríngeo, que a gente tinha acabado de falar,
E aqui o início do trajeto do nervo vago. Aqui um resuminho do que eu falei, tá? As eferências viscerais e as aferências também em rosa. E nessa figura é uma que eu gostaria de destacar, que é quando o nervo vago vira o nervo laríngeo recorrente, é um dos ramos dele, é o laríngeo recorrente. Do lado direito, ele vem descendo, dá a volta na subclávia direita e sobe aqui como laríngeo recorrente direito. Já do lado esquerdo, ele desce aqui, dá a volta na própria alça da aorta e sobe como laríngeo recorrente esquerdo. Agora nós vamos falar sobre o nono par nervo acessório. Localize ele na figura. Isso, olha aqui. Sulco lateral posterior, né, onde emerge a raiz craniana dele, bem abaixo da emergência do vago. O nervo acessório, ele tem duas raízes. Ele tem a raiz espinhal dele, que vem dos segmentos espinais, os 5 ou 6 primeiros. Aqui a gente pode ver ele se formando, ó, subindo, tá vendo? Essa é a raiz espinhal dele. E ele tem a raiz craniana, que é de onde eu acabei de falar, do sulco lateral posterior, emergindo aqui. Essas duas raízes vão se juntar, vão passar também pelo forame jugular. Aqui eu esqueci de falar do nervo vago, que na altura do forame jugular, ele tem um gânglio sensitivo, que é o gânglio superior ou jugular, e mais abaixo o nervo vago tem o gânglio inferior ou nodoso. Aí aqui voltando ao acessório, ele passa pelo forame jugular, o ramo interno, que vem das fibras da raiz craniana, vai se juntar com o nervo vago e a partir daqui ele vai correr junto, como se fosse um tronco. Inclusive o nervo que eu mostrei, laríngeo recorrente, tem participação da fibra dos dois. E aqui vai ser o ramo externo do nervo acessório. Esse ramo externo vai inervar o músculo trapézio e o músculo esternocleidomastoide, que está seccionado aqui, mas vocês lembram qual é. Então, falando de tipos de fibras, a gente tem fibras eferentes viscerais especiais, que inervam os músculos da laringe através do nervo laríngeo recorrente, e fibras eferentes viscerais gerais, que inervam vísceras torácicas juntamente com fibras vagais. E aqui uma figurinha esquemática da inervação do esternocleidomastoide e do trapézio. 12º par, finalmente, nervo hipoglosso. Tentem localizar, essa figura está bem tranquila para achar esse nervo. Aqui, né, do sulco lateral anterior, como a gente tinha comentado, que era o único que emergia do sulco lateral anterior. O nervo hipoglosso é um nervo motor e ele vai emergindo sob a forma de filamentos radiculares, dá pra ver que são filamentos que vão se juntar para formar um tronco só do nervo, tá? Ele sai do crânio pelo canal do hipoglosso, dá pra ver aqui nessa figurinha, tá indicando bem. Aqui mostrando o próprio nervo e aqui mostrando o canal por onde ele passa, certo? E aí ele tem um trajeto inicialmente descendente, depois ele vai para frente para inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Como a musculatura da língua é considerada derivada dos miótomos da região occipital, as fibras desse nervo são consideradas eferentes somáticas. Aí tem uma figurinha aqui, ó, ele começando aqui por baixo, tá escurinho, tá vendo? Aí continua aqui, descendo até aqui, esse é o hipoglosso. E aqui mostrando um esqueminha do território de inervação, né, o nervo motor. Quando tem lesão, tem paralisia da musculatura de uma das metades da língua. Nesse caso, quando o paciente faz a protrusão, ou seja, coloca a língua para frente,
a língua se desvia para o lado que está lesado, porque a musculatura do outro lado, a musculatura normal, não contrabalançada pela musculatura da metade paralisada. Ou seja, se tivesse tudo normal, as duas línguas é ótimo, as duas metades iriam para a frente. Como a parte que está lesada não funciona, vai virar para o lado dela. Então, resumindo a inervação da língua, como a gente falou, só destacar aqui que o trigêmeo, que é o quinto par, tem a sensibilidade geral de temperatura, dor, pressão e tato nos 2/3 anteriores, e o facial, a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores. O glossofaríngeo tem a sensibilidade geral e gustativa no terço posterior, e o hipoglosso é responsável pela motricidade da língua. E assim nós terminamos os trajetos dos nervos cranianos. Se você chegou até aqui, aguenta só mais um pouquinho que a gente vai falar de um assunto importante, porém vai ser bem curtinho. As vias. A gente não vai falar de todas as vias, a gente vai falar da via de alguns nervos só, que eu considero simples de entender, mas também importantes. O que são as vias? É o caminho da informação até chegar no córtex correspondente. A gente vai falar primeiro da via da audição. Vocês já conhecem o nervo responsável, que é o vestíbulo coclear, e aí a gente vai falar da parte coclear, que é a parte que realmente tem a ver com a audição. Então você vai imaginar a informação chegando nos núcleos cocleares, aí o próximo neurônio, ele vai cruzar a linha média até a oliva superior, vai fazer uma sinapse aqui. Da oliva superior, ele vai para o colículo inferior. Lembra que vocês viram essas estruturas tanto no início da aula dos núcleos, como na aula anterior de tronco encefálico. Então aqui, ó, esqueci de falar, um corte do bulbo, aqui um corte do mesencéfalo, certo? Então aqui, esse neurônio vai para o colículo inferior. Do colículo inferior, vai fazer uma sinapse, vai para o corpo geniculado medial no tálamo, e do tálamo, finalmente, para o córtex auditivo primário, que é o final da via auditiva. E lá a mensagem chega já um pouco decodificada pelos núcleos inferiores. E aqui ela vai ser reconhecida, memorizada, possivelmente integrada numa resposta motora. E aí eu coloquei nessa figurinha só para vocês relembrarem, aqui vista posterior do tronco, aqui uma vista mais lateral, o colículo inferior. Aí você pode acompanhar, ó, os colículos inferiores, braço do colículo inferior, aí vai chegar no corpo geniculado medial, que é para onde vai essa informação, certo? E daqui para o córtex. Agora falando um pouquinho, bem resumidamente, sobre a via da visão. O nervo óptico tem algumas fibras que vão cruzar no quiasma, são só as fibras da retina nasal. Você pode observar que desse azul e vermelho, só o vermelho cruza, e desse aqui só o azul cruza, ou seja, as fibras mais mediais, as fibras da retina nasal se cruzam e formam dos dois lados os tratos ópticos, um trato de cada lado. Daí a próxima sinapse é no corpo geniculado lateral, que fica no tálamo. Daí vai sair a radiação óptica, que são os axônios dos neurônios do corpo geniculado lateral. E daí a gente vai para o córtex visual primário. Vocês vão ver melhor na aula de telencéfalo, mas é a área 17 de Brodmann. Para terminar nossa aula, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre paralisia facial. Para isso, tenha em mente que o nervo que inerva os músculos mímicos da face é o sétimo par, nervo facial. E para efeito dessa conversa que a gente vai ter, a gente está considerando só a parte motora e não o nervo intermédio, que é a parte sensitiva. Então, nessa figura aqui, a gente tem dois tipos de paralisia facial. Então, vamos dividir a face mais ou menos numa parte superior e numa parte inferior.
Nesse tipo de paralisia facial, a gente tem a parte inferior paralisada, você pode ler aqui a perda do sulco nasolabial e queda do lábio inferior, só que a parte superior está preservada, preservação dos movimentos da testa e sobrancelha. Já nesse tipo de paralisia aqui, toda a face de um lado foi comprometida. Então a gente tem perda dos movimentos da testa, inabilidade de fechar os olhos, lacrimejamento palpebral, perda do sulco nasolabial e queda do lábio inferior. E nós vamos entender um pouquinho por que nós temos esses dois tipos de paralisia. Primeiro eu quero que você se lembre que o núcleo do nervo facial se encontra aqui. Núcleo é onde tem o corpo do neurônio. Então eu quero que você imagine que para sair uma informação daqui, para comandar os músculos mímicos da face, tem que chegar uma informação vinda de um outro neurônio acima dele. E a gente vai considerar aqui como neurônio motor superior, vindo direto do córtex. Vocês vão ver um pouquinho mais sobre córtex na aula de telencéfalo. Mas eu só preciso que você imagine que tem um neurônio acima desse, que vai vir uma fibra, um axônio aqui, fazer sinapse com o neurônio que sai daqui, e daqui vai para os músculos da face. Então, tendo em mente que daqui vai sair um neurônio e que tem um acima dele chegando, a gente vai para a próxima figura. O que é interessante aqui? Primeiro, esqueçam as bolinhas vermelhas. Aqui a gente tem a metade superior da face em roxo, a metade inferior nesse azul ou verde azulado, como vocês queiram aí. Nós vamos imaginar que existe uma divisão no núcleo facial, na parte motora, né, que a gente está falando, de uma parte que comanda a parte superior do rosto e uma parte que comanda a parte inferior. O que acontece? Aqui está mostrando o que eu falei para vocês imaginarem, que a informação tem que vir de algum lugar. Para a parte superior do rosto, vem informação de um lado, tá vendo em roxinho, e do outro, do córtex, tá vendo? E para a parte inferior, só vem uma informação, a informação contralateral, que cruza aqui. Então, aqui, ó, lado direito. Porém, o lado esquerdo aqui também cruza e manda informação para a parte superior do lado direito. E aqui é o lado direito da face, mas só vem informação cruzada do lado esquerdo. Bom, o que a gente vai imaginar agora? Dois tipos de lesões que a gente pode ter. Essa paralisia aqui é a paralisia de Bell, paralisia facial periférica. O que acontece? Existe uma lesão no próprio nervo facial, ou seja, não é no primeiro neurônio motor. Depois do núcleo do nervo facial aqui, ó, existe alguma lesão, ou depois do núcleo, ou aqui no núcleo, que afeta todas as fibras. E aí você afeta tanto a parte superior quanto a parte inferior do rosto. Já aqui é uma paralisia central, vocês podem ver que a parte superior está preservada. E por que está preservada? É só você enxergar aqui o caminho e pensar no que eu acabei de falar, olha só. A lesão foi no primeiro neurônio motor superior. Então, o que acontece? A lesão foi aqui. Tudo que vem daqui vai estar lesionado. Então, o azul só vem daqui, então lesionou a parte inferior. E o superior que vem daqui também lesionou a parte superior. Só que, como eu disse, na parte superior a gente tem informação vinda do mesmo lado e do lado contralateral. Então, aqui, essa informação, essa lesão aqui lesionou tanto essa fibra quanto essa, porém, tem uma fibra, tem um neurônio que vem do mesmo lado e não foi lesionado. E por causa dessa informação aqui ter sido preservada, é que tem a preservação da parte superior da face. Tranquilo de entender, né?
Se você não entendeu, volta um pouquinho o vídeo ou entre em contato com a gente no finalzinho da aula agora, eu deixo os contatos para a gente tirar as dúvidas. Bom, gente, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre os nervos cranianos. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar uma frase aqui que é atribuída a Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Essa frase é muito conhecida e acredito que por nós estarmos passando por momentos tão complicados, se você tiver alguma coisa boa para fazer para o mundo, faça seu barulho do bem, tudo que você puder fazer de bom para si mesmo ou para o próximo, para alguém que convive com você, para alguém que você nunca viu na vida, faça tudo de bom que você puder, é o que nós estamos precisados, eu acredito, nesse momento. Aqui estão meus contatos, aqui meu e-mail da FAMED, aqui meu arroba no Instagram, pode entrar para tirar dúvida, pode pedir material que vocês quiserem. E a nossa próxima aula vai ser cerebelo e núcleos da base. Se eu fosse vocês, eu não perderia por nada. Até lá!